Boa noite, meus amados do YouTube, e também você que às vezes também me assiste pelo Facebook. Meus amados e minhas amadas, mais uma vez eu estou pedindo licença a você para entrar no seu lar e junto participarmos de mais um pouco deste pão. Este pão que tem nos alimentados, tem feito nos crescer espiritualmente. Este pão que tem mostrado quem é o nosso Deus claramente e aonde nós estamos sentados. Na palma da mão do Pai. Da onde ninguém, nem anjo, nem Satanás pode nos tocar. Então é para participar deste pão que eu convido você neste momento. Você que me assiste no YouTube também, pelo Facebook. E peço a você também para compartilhar esta mensagem com todos das suas redes sociais. Para que essas pessoas, elas também venham alcançar uma palavra verdadeira, uma palavra sem braganha. Porque, meu amado e minha amada, para pregar esta palavra, tem que ter coragem. Para pregar esta palavra, não pode ser assalariado, não pode ser comissionado. Para pregar esta palavra, tem que ser por amor. Então, meus amados, compartilhe essa palavra, porque esta palavra ela me libertou, talvez libertou você. E se você compartilhar com alguém das suas redes sociais, vai libertar esta pessoa que você tem amizade nas suas redes sociais. Então, compartilhe essa palavra para que ela chegue aos ouvidos, aos olhos de muitos necessitados que necessitam ouvir esta palavra. Meus amados, o título da nossa palestra de hoje é Graça, a arma poderosa em Deus. Graça, a arma poderosa em Deus. Então, meus amados, é para participar desta arma, para você se sentir armado desta palavra poderosa, do que vai ser pregada agora. Então, meus amados, mas antes, como eu sempre tenho feito, eu quero compartilhar com você alguns raciocínios, né? Para nós já entrar na nossa palestra, né? Já com o raciocínio já aberto, né? Eu escrevi aqui dois raciocínios, aliás 3, né? Mas um já faz parte daquilo que nós vamos pregar. Os dois primeiros não, os dois é só um raciocínio que eu escrevo assim, quando vem na minha mente eu escrevo. Uma pessoa não pode pegar uma criança, né? Já nem digo uma pessoa, mas um casal. Um casal que se casou e por muitos anos não tiveram filhos, e eles têm desejo de criar uma criança. Mas a pergunta é, este casal, eles podem sair na rua, pegar qualquer criança? Pode sair num parque de diversão, pegar qualquer criança? Pode sair nesses lugares onde tem crianças abandonadas, passando necessidades? Eles podem ir lá também? Pegar uma criança e trazer para sua casa e aí dizer que é filho deles? Pode? Não pode. Porque se eles fazerem isto, eles vão entrar em conflito com a lei do nosso país, né? Vai ter conflito entre eles, a lei e os pais da criança, os pais verdadeiros das crianças. Então, por mais que a criança esteja passando necessidade, esteja maltrapilha, tal, mas ninguém pode pegar uma criança e trazer, você está maltrapilha mesmo, vamos para minha casa lá, vou cuidar de você e tal. Não é assim que funciona, né? Nós sabemos que não é assim que funciona. Então, meus amados, foi assim que aconteceu com as igrejas evangélicas. Foi assim que aconteceu com o sistema religioso, todo o sistema religioso. O sistema religioso, eles
essa criança que eu fiz aqui, eu coloquei aqui o símbolo dessa criança, né? Essa criança eu coloquei simbolizando a lei do povo judeu. Então, o que Deus deu essa criança, né, que é a lei, para o povo judeu, para eles cuidar. Toma, cuida, que os filhos é teu. Vocês têm uma promessa, foi dada a vocês, vai ser dada a vocês. Vocês são dono da promessa, só vocês são dono da promessa, mas vocês têm essa criança para vocês cuidar, que era a lei. Eles não souberam cuidar e por isso pagaram um preço muito alto. O que é que as religiões, o sistema religioso, inclusive os evangélicos que conhecem a palavra, os evangélicos que conhecem a palavra, fizeram? Pegaram essa criança para eles. Pegaram. Nem foram ver se era contra a lei ou se não era contra a lei. O que a lei dizia sobre isso. Nem eles não se preocuparam em saber de nada. Tomaram a criança para eles. Tomaram a lei para eles. Então está aí o sistema religioso vivendo uma lei que não era para eles. A lei era para os judeus. Não era para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não viveu lei, porque a igreja de Cristo ela foi formada na cruz. Para trás da cruz era tudo lei. E a igreja foi depois da cruz. Antes da cruz eram sinagogas. Os judeus tinham a sua lei, né? Os gentios, ele tinha seus deuses, que eram os deuses da igreja romana. Eles tinham nele. Então, eles não tinham, fazia parte da lei de Deus, nem das promessas de Deus. Isso era por conta dos judeus. Mas a igreja foi lá e tomou essa lei, e está criando essa lei. É por isso, meus amados, que as igrejas hoje em dia, elas andam em conflito entre eles mesmos, né? Porque um não vai na igreja da outra, o outro não vai na igreja do outro. Não pode, se o pastor souber que um membro daquela igreja foi na outra igreja, ele vai ser disciplinado. Então está esse conflito aí. E se isso não bastasse, esse conflito na religião judaica, eles tinham o Satanás deles, né? Só que o Satanás dos judeus, eles sabiam que não era um bicho de rabo e nem com tridente na mão. O Satanás dos judeus, eles sabiam que o Satanás deles era um adjetivo, um contra, uma palavra contra. Foi assim que Jesus chamou Pedro de Satanás, porque Pedro estava com um assunto contra o que Jesus falou para ele, né? Que ele ia morrer e ia ser crucificado. E Pedro falou, não, mas de maneira nenhuma nós vamos deixar você ser crucificado. De maneira nenhuma nós vamos deixar ninguém matar você. Então o que é que Jesus falou para Pedro? Sai, Satanás. Não era que Pedro era um Satanás. Pedro estava com um assunto contra a ele. O assunto contra o que Jesus estava falando. Então, meus amados, e isso as igrejas abraçaram isso aí. E a igreja vive nesse conflito aí, ó. Uma não vai jogar da outra, é Satanás dali, Satanás da acolá. É uma guerra que eles vivem. Os religiosos, os crentes, os religiosos, eles vivem um conflito que eles criaram. Não que Deus criou para eles. Mas um conflito que eles criaram. Abraçaram a lei. Na lei era conflito. Na lei era conflito para todo lado. Era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Era assim, era a lei. E a igreja de Cristo, que se chama de Cristo, abraçou essa lei. Viram aí nos dízimos, nos batismos, nos jejuns, em Páscoa, né? Viva aí nesse conflito. Enquanto eles estiverem com esse filho nas mãos, eles vão ter esse conflito. Eles vão viver com esse conflito. Aí nesse conflito você vê família destruída, que eles nem sabem por quê. Eles nem sabem por quê. Eles estão sendo disciplinados, que eles não têm noção por que eles estão disciplinados.
Porque estou numa lei que a lei é maldição. A lei foi dada para os judeus por maldição, porque eles andaram fora do que Deus prometeu para eles. Pediu para eles seguirem uma coisa. Então os judeus andaram fora. Então essa lei foi uma maldição para os judeus. E a igreja de Cristo abraçou e vive aí nesse conflito, igreja com igreja, tantas doenças, são separações, caroço dali, é um conflito que só Deus na causa. Então, meus amados, é isso. Nós não podemos, se nós for pegar uma criança na rua, trazer para dentro das nossas casas, nós vamos ter conflito. E é esse conflito que a igreja, que se chama de Deus, se chama de Cristo, está vivendo. Porque eles abraçaram uma lei que não era deles. E enquanto tiver com essa lei, vão ter conflito. E eu tenho outro raciocínio aqui. Por exemplo, né, o governo, tanto o governo federal, estadual e o municipal, sanciona uma lei. Essa lei, ela passa a vigorar no mesmo dia que foi sancionada? Não, ela não passa a vigorar no mesmo dia que foi sancionada. Tem lei aí que ele sanciona e passa ano para ela poder vigorar e começar a ser utilizada dela. Alguém se utilizar dela. Então, meus amados, foi assim com Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele sancionou a lei da graça. Ele sancionou a graça. A graça foi sancionada na cruz. Mas naquele momento, ela não pôde ser operada. Porque existia a lei. A primeira lei existia a lei de Moisés. Estava operando a todo vapor. Mas a lei da graça foi sancionada na cruz. Como nossas leis físicas, ela não funciona a partir do momento que é sancionada, a de Deus também não foi. Foi sancionada na cruz, mas só passou a valer, a vigorar mesmo, de fato, de verdade, quando? No ano 70, quando o Jesus de Nazaré, o filho do homem, que prometeu voltar para julgar os judeus. Ele voltou no ano 70, julgou os judeus, acabou de uma vez por todas com a lei de Moisés, derrubou o templo, foi para cumprir a profecia, né, que ele falou para os discípulos. Está vendo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então o templo foi derrubado e sacerdote foram destituídos dos seus cargos, até porque a maioria, acho que quase todos foram mortos também, né? Eles morreram. Eu não sei falar de certeza se foi todos os sacerdotes morreram, mas a maioria deles foram mortos. Então acabou de uma vez por todas a lei. Então passou a vigorar a lei da graça, a lei de Cristo, o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento. E isso as igrejas não vê, não entende nada disso. Porque se você não tem um Evangelho na sua mente, você não entende isto. Enquanto eles não tiverem esse Evangelho, enquanto o sistema religioso não tiver um Evangelho deste que tem na nossa mente, que Cristo imprimiu na nossa mente, enquanto esse Evangelho não funcionar, isso aqui também não. Isso também não vai funcionar. Então, meus amados, são esse raciocínio que eu quero pregar, deixar para vocês raciocinar nesta pregação de hoje. Eu tenho mais aqui um raciocínio, mas nós vamos dar entrada na nossa lição, depois eu falo ele, que faz parte do que nós vamos pregar. Meu amado, eu peço para você abrir sua Bíblia, me acompanhe, né? Porque para ninguém depois não falar que eu sou, o que eu estou falando não é verdade, né? Então abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3, do 3 ao 6, nós vamos ler. E no 3 diz assim, ó:
Mas receio, não, aqui é 11, capítulo 10, versículo 3. No 3 diz assim, ó, porque, embora, presta atenção no que nós vamos ler, porque já vai fazer parte do título da nossa pregação. Graça, a arma poderosa em Deus. Versículo 3. 9, versículo 3. Aliás, 10, capítulo 10, versículo 3. Porque, embora andando na carne, os crentes todos andam na carne, porque eles procuram santificar a carne. Jejum faz parte da carne ou do espírito? Da carne. Quando você faz um jejum, você está sacrificando o quê? A carne. Então, meus amados, é o que diz aqui, começa no versículo 3, né? Porque embora andando na carne, não militamos, né? Porque, preste atenção, porque embora andando na carne, não militamos, né? Paulo pregando aos Coríntios, porque nós, embora andando na carne, quer dizer que o Espírito de Deus, ele precisa de uma carne para andar. Foi o caso de o próprio Deus, quando veio nessa terra em espírito, ele arrumou um corpo de carne para ele andar. E Deus, que era espírito e se tornou carne, ele não podia estar em todo lugar. Deus estava limitado, porque estava num corpo, um espírito que agora estava num corpo chamado Jesus de Nazaré. Então Deus é um Deus que podia todas as coisas, e pode todas as coisas, né? Mas naquele tempo, naquela época de Jesus de Nazaré, Deus estava limitado, porque estava num corpo carnal. É o que nós andamos hoje, é o que nós estamos andando hoje. Nós temos Deus dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós, mas estamos limitados, o Espírito está limitado porque está numa carne. Não sei se você está me entendendo o que eu quero falar. E tanto é que Deus estava limitado na carne do corpo de Jesus de Nazaré, que quando Lázaro morreu, depois de 4 dias que Jesus chegou até lá na casa de Maria, elas falaram, mestre, se tu estiveste aqui, Lázaro, nosso irmão, não tinha morrido. Se ele estivesse lá. Mas ele não podia estar lá, porque ele estava em Jesus de Nazaré, longe dali daquele local. Mas como ele agora chegou, o que é que aconteceu? Ressuscitou Lázaro. Então, meus amados, é assim que nós andamos hoje. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós temos esse poder dentro de nós. Raciocínio, abra seu raciocínio, nós vamos falar em poder hoje. Nós temos esse poder dentro de nós, mas limitado a uma carne. Que é dessa carne, é por essa carne que ele anda. Vamos continuar. Porque embora andando na carne, não militamos, né? Não militamos segundo a carne. Embora andamos na carne, nós não fazemos a vontade da carne. Porque quando a pessoa fala de graça para certas pessoas, elas acham que andar em graça, ela pode matar, ela pode estrupar, ela pode roubar, pode fazer tudo. Porque diz que graça é liberdade. Mas é uma liberdade assistida. Se você for fazer isso, você vai parar onde? Na cadeia. Então você tem que saber dos limites da carne. Temos a liberdade, mas nós temos que saber o limite, até onde nós podemos andar nela. Versículo 4. Por quê? Porque as armas, é o título da nossa palestra. Graça, a arma poderosa em Deus. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, as armas que nós lutamos com ela, né? As armas da nossa milícia não são carnais.
não são carnais. Aí mais o sistema religioso, que arma que eles usam? Dízimo, jejum, Páscoa, tudo coisa carnais, comida, bebida, que como nós já temos lido aqui, comida, bebida. Então essas são as armas do sistema religioso. Mas as armas de um cristão, o cristão não luta com arma carnal. Nós lutamos com as armas espirituais, né? As armas carnais, e sim, poderosa em Deus. Nós lutamos não com armas carnais, e sim, poderosa em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma. Vamos parar aqui. Anulando sofisma, né? Sofisma, meus amados. Se você for pesquisar no Google o que é sofisma, sofisma é como se fosse um fake news, né? É uma coisa que parece verdade, mas não é. O sofisma é uma coisa que parece que tem poder, mas não tem. Isso é um sofisma. Se você tiver dúvida, você pesquise no Google. Sofisma é isso. Então, sofisma é uma coisa mentirosa, é uma coisa que não existe. É uma coisa que parece ter poder, mas não tem. É uma coisa que parece ser verdade, mas não tem, mas não é verdade. Então, vamos ler, nesse passagem de 2 de Coríntios, nós temos mais 2 versículos. Vamos ler esses 2 versículos, aí depois nós voltamos a comentar o resto, né? Nós voltamos a comentar isso aqui. No versículo 4, né? Anulando-nos no sofisma, nos poderes mentirosos, que não existe, nos fake news, naquilo que não é verdade, é um sofisma, e nós estamos anulando. Quem luta com as armas poderosas em Deus, que é o Evangelho de Cristo, ele anula esse sofisma, que parece uma verdade, mas é mentira. É um fake news, que nem nos dias de hoje, né? É um fake news. Não é verdade. É uma coisa que quer mostrar para você que é poderosa, mas não é, que é poderosa. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, toda altivez, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, cai por terra. É na hora, o conhecimento de Deus já mostra, olha, isso aí não é verdade, viu? Isso aí não é verdade. Isso aí está parecendo bonito, mas não é bonito, é feio. Isso aí está parecendo que tem poder, mas não tem poder nenhum. Quem usa as armas poderosas em Deus, o Evangelho de Cristo, se levante contra o conhecimento de Deus e levantando cativo todo pensamento, acorrentado, todo pensamento a obediências de Cristo. Então, esta arma poderosa que nós usamos, que é o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus, quando nós usamos ela, nós anulamos o sofisma em geral, né? Versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão.
né? Então, meus amados, só mastigar só mais um pouquinho. Sofisma é uma coisa que parece ser verdade, é um fake news que parece ser verdade, mas não é. É um fake news legítimo. Sabe aqueles fake news que você jura que é verdade, mas não é. É uma coisa que você vê, olha assim, poxa, isso é poderosa. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui. Fake news é aquilo que você põe na sua mente, uma coisa que você colocou na sua mente que existe. Então, você colocou essa na nossa mente, meus amados, ela é uma coisa poderosa. A nossa mente, diz Paulo diz no Evangelho que essa carne, imbuída de uma mente, dessa mente que nós temos, ela tem um poder de feitiçaria. Não é Satanás, é a nossa carne, imbuída de uma mente poderosa, ela tem um poder de feitiçaria. Então, o que tem acontecido no mundo por aí, que nós vemos essas família destruída, o que é que tem acontecido no meio desse povo, dessas religiões que tem criado esse sofisma na mente? Por exemplo, Satanás é um sofisma. Não existe Satanás. Eu já estou cansado de falar aqui. Satanás não existe. Então, mas quando você põe na sua mente que existe o Satanás poderoso, aí a mente, olha, fica vigorosa. E você passa a ter medo disso aí. Porque você põe na sua mente esse sofisma, essa coisa poderosa que não existe. Mas você colocou. Então você vai sentir medo dessas coisas. Você vai andar nesse medo que Satanás existe. Outra coisa, um sofisma que tem acabado com famílias, é quando um homem ele põe na mente que a mulher está traindo. Às vezes a mulher, de repente, ela quer mudar, ela percebeu que precisa fazer algo melhor para agradar o seu marido. Aí o homem, às vezes, não estava acostumado com aquilo. Aí põe na mente esse sofisma: minha mulher está me traindo. Olha agora, olha como ela está se maquiando, apoiando joias, né? Toda maquiada, mudou o penteado do cabelo, agora vai na cabeleireira. Minha mulher está me traindo e eu vou vigiar. Isso é um sofisma. É um sofisma poderoso que você colocou na mente, e que esse sofisma vai acabar com o seu casamento. E vice-versa. Às vezes o homem anda desprezado, mas de repente, de tanto ele ouvir falar pelas televisão, pelas redes sociais, que o homem precisa agradar a mulher, o homem precisa fazer algo a mais para a mulher, aí lá, eu vou tomar mais banho. Tem um por aí que nenhum banho não toma, né? Ele só toma banho quando o calor está demais, mas quando o tempo frio ele nem toma. Aí ele passa a tomar banho todo dia, já passa a pentear o cabelo, e a mulher vê aquilo lá, não tem o costume de ver o marido se cuidar para ela. Ela está até acostumada com aquele relaxo do marido. O marido anda fedido, e ela acostumou com aquele fedor. Às vezes deita na cama ou fica a xerope dele no forro da cama, de tão sujo que ele anda. Mas que ela acostumou com aquilo. Aí, mas de repente, ele, de tanto ouvir televisão, rede social, né, que agora todo mundo tem acesso, aí ele passa a se cuidar para agradar a mulher. A mulher vendo aquilo diz: meu marido está me traindo. E eu quero pegar essa sirigata com que ele está saindo. Ponto. Ela pôs esse sofisma na mente, que esse sofisma vai acontecer o quê? Vai acabar com o casamento dela. Então, meus amados, nós temos que saber o que nós não podemos acreditar naquilo que nós vemos, naquilo que falam para a gente. Nós temos que acreditar na realidade da vida. Então, esse sofisma, o sofisma que nós lemos aqui, né, é o que tem acabado com muita família. É o que tem criado um tal de um Satanás aí, que quando você cria ele, ele vai agir, a carne vai agir como se fosse ele.
Não é que existe, é que você colocou na sua mente que existe o Satanás, a carne vai agir como tal. Ela vai agir como tal. Então é preciso que nós cuide desse sofisma que entra na nossa mente, né? Por exemplo, o pastor diz que você anda pecando. Pronto. Você colocou na mente que você é um pecador, que você anda pecando, que você tem que jejuar para diminuir o seu pecado. Você tem que dar mais voto, que é isso que eles ensinam, tem que dar mais dinheiro, né? Isso é um sofisma, tudo isso é um sofisma que colocam na sua... Quando não é você mesmo que coloca esse sofisma na sua mente, é os outros que colocam na sua mente. Porque pecado não existe. O pecado era a transgressão da lei. Eu já li aqui nessas parábolas, 2 parábolas de começo, nós mostramos aqui, que o pecado era a lei acabou. O pecado não existe, nem para os judeus não existe, porque foi tirado da lei deles, foi tirado. E nós que somos gentios nunca tivemos lei, então tão logo nós vemos que pecado não existe. É um sofisma que coloca na nossa cabeça. E eu, meus amados, eu passei por uma prova dessa, por um sofisma desse. Eu vou contar um sofisma desse que eu coloquei na minha mente. Esse negócio poderoso na mente. Você vê o poder da mente. Eu era um religioso, um crente religioso, que ia buscar Deus numa igreja, sem saber que Deus estava dentro de mim. Mas todo domingo, toda quarta-feira, eu tinha como obrigação de buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro de mim, mas eu não sabia. Então eles colocaram, os pastores, colocou esse sofisma na minha mente, do que eu tinha, de que eu tinha que buscar o Espírito Santo, no mínimo domingo e quarta-feira, né? Aí o que aconteceu? Aí eu ia trabalhar, saía trabalhar todos os dias da semana, né? Eu trabalho por conta. Então o que eu fazia? Na quarta-feira, que era o dia de buscar o Espírito Santo, buscar uma coisa que estava dentro de mim, né? Aí na quarta-feira, o que eu tinha na minha mente? Um sofisma que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Eu tinha que chegar mais cedo para dar tempo eu ir buscar o Espírito Santo. Era esse sofisma dentro de mim. Um sofisma mentiroso, que não precisa ir buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava dentro de mim. Eu não tinha que buscar. Era um sofisma. Aí eu, com aquele sofisma poderoso na minha mente, um dia de quarta-feira, eu lembro como hoje, um dia de quarta-feira, no mês de, acho que é agosto, mês de agosto de 2016, eu saí com esse sofisma na minha mente. Eu digo hoje que o trabalho estava meio curto, né? Não estava rendendo muito por causa de... Às vezes esse trabalho sempre fica curto, quem trabalha por conta. Então tem uma época que rende, outra época não rende. Então, como estava encurtando os trabalhos, eu saí no dia de quarta-feira e disse para mim mesmo, hoje eu não vou voltar cedo para buscar o Espírito Santo. Hoje eu vou trabalhar mais um pouco. Eu vou ficar trabalhando até mais tarde, que é para ver se entra mais um pouco de dinheiro. E saí com aquele sofisma na minha mente. Que ia trabalhar mais, não ia buscar o Espírito Santo. Olha só. Sendo que eu já tinha posto na minha mente que dia de quarta-feira era o dia de buscar o Espírito Santo. Buscar uma coisa que estava dentro de mim. Mas eu tinha esse sofisma, né? Aí o que aconteceu? Sofri um acidente logo de manhã, antes de chegar no trabalho. Sofri um acidente, quebrou a perna. E eu fiquei com esse sofisma na minha mente. Quebrei a perna por quê? Porque eu já saí de casa dizendo que não ia buscar o Espírito Santo. Você vê o que é o poder do sofisma na mente da pessoa. Então, eu saí de casa, né? Vou repetir para você ter bem claro o que é o poder do sofisma. Eu saí de casa com esse sofisma que tinha que buscar o Espírito Santo. Eu não tinha que buscar coisa nenhuma. O Espírito Santo estava dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, anda dentro de todos nós.
Nós não precisamos buscar ele em lugar nenhum, porque ele já está dentro de nós. E eu saí com esse sofisma, que naquela quarta-feira eu não ia buscar ele. Eu ia trabalhar para ganhar dinheiro mais, ganhar mais dinheiro. Quebrei a perna. Aí fiquei, ó. Isso não saía da minha cabeça, esse sofisma, ó, fazia assim, parece que você tá com dor de cabeça, ó. Aquele na cabeça. Você tinha que buscar o Espírito Santo. Você tinha que buscar o Espírito Santo. Para que você falou? Para que você não saiu com a intenção de voltar para buscar o Espírito Santo? Você falou que não ia buscar o Espírito Santo, olha o que aconteceu. Isso é um sofisma perigoso na nossa mente. Quando nós ponhamos um sofisma desse na nossa mente, acontecem essas coisas para você achar, para ele fazer você achar que é verdade. Então, meus amados, eu creio que eu me expressei o que é um sofisma, para você não tirar esse sofisma da sua mente. Porque se o cara não dá dízimo, aí esse mês ele não deu dízimo. Aí ele deu uma batidinha no carro, olha, bateu o carro que é um satanás, só porque eu não deu dízimo. Isso é um sofisma. Porque dízimo é da lei, a lei era maldição. Então, é um sofisma que você põe na sua cabeça, na sua mente. E o sofisma, com aquele poder da mente, faz acontecer a carne, que tem o poder de feitiçaria, faz acontecer para você ficar achando que é verdade. Mas não é verdade, é fake news. Bem, meus amados, nós já lemos o 2 de Coríntios. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. O tempo passa rápido, já está com 36 minutos. 1 de Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3 ao 5. Que diz assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina, são esses sofismas que ensinam dentro das igrejas aí. Doutrina que você tem que dar o dízimo, senão o Satanás vai lá com mais 7 e destrói a sua casa. Tudo isso é um sofisma. Porque não é verdade. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Versículo 4. E enfatuado, aí você fica com a mente enfatuada com um sofisma desse, com a mente enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões de sofisma, questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeita, o sofisma de suspeita, que o marido está traindo, a mulher está traindo, meu filho roubou meu dinheiro, está me roubando meu dinheiro lá do cofre. Tudo isso é um sofisma. Meu filho está fumando droga, mas meu coitado do moleque nem está fumando droga. É um sofisma. Suspeita maligna, versículo 5, vamos ler até o 6, o 5. Versículo 5, altercações sem fim. Fica aquela sofisma andando na sua mente, aquele sofisma que não tem fim. Não tem fim. Enquanto esse sofisma não destrói a sua família, a sua vida, não tem fim. É preciso que nós entendamos isso, meus amados, para nós não deixar sofisma nenhum entrar na nossa mente. Por exemplo, por exemplo, não vou dizer que você tenha que fazer isso, mas eu, por exemplo, coronavírus.
Para mim é um sofisma. Para mim o coronavírus é um sofisma. É um fake news. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida. A mente é pervertida e privados da verdade. Você deixa esse sofisma tomar conta da sua mente e ficam privados da verdade. É o que nós vimos no meio das religiões, esse sofisma que coloca, não basta o sofisma que eles mesmos colocam na cabeça dele, ainda vem o pastor dizendo que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Isso é um sofisma, porque isso é mentira. Isso era na lei, a lei acabou. Da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Fonte de lucro. É isso que tem acontecido dentro das igrejas por aí. Em 2 de Coríntios, ainda, volta lá um pouquinho. Segunda de Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Quisera eu me suportais, né? Quisera eu que me suportais, né? Paulo pregando aos Coríntios. Um pouco mais, na minha loucura, suportais-me, pois, versículo 2, porque zelo por vós. Por isso que eu estou pregando isso para você hoje. Para você tirar esse sofisma da sua mente. Porque isso, sofisma, ela tem esse poder mentiroso. O poder que é a sua mente que vai dar poder para ele. Zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo 3. Mas receio como assim, né? Paulo pregando aos Coríntios. Mas o receio que assim como a serpente enganou Eva. Meus amados, vê o sofisma que o povo entra. Isso é um sofisma de serpente. Isso é um sofisma, porque a serpente é mentira. Não existe serpente em lugar nenhum. Só lá na Amazônia, lá na montanha, nas matas lá, que existe serpente. Meus amados, é só ler com cuidado, né? A serpente enganou Eva com as suas astúcias. Astúcia é algo eminente de um animal ou de um ser humano. Não vamos ser ignorantes, meus amados. Astúcia é algo eminente de ser humano. Então não existia serpente lá nesses lugares que eles dizem que existia. Existia o quê? Um ser humano cheio de astúcia. Era o que existia. É porque nós não vamos entrar nesse detalhe, porque eu acho que eu já preguei sobre isso. Mas não existia serpente lá no Éden. Existia um ser humano cheio de astúcia. Porque a astúcia é algo da humanidade, que existe no ser humano. O ser humano que é cheio de astúcia, não serpente. Astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente, e a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então, meus amados, é isso que nós temos que pôr na nossa mente: a simplicidade de Cristo, as purezas de Cristo, as verdades, a palavra dele. Não esse negócio de Satanás não existe. Satanás foi derrotado na cruz.
Serpente não existe. Astúcia é coisa do homem, não é coisa de animal. Nós temos que arrancar essas sofismas da nossa mente. Aí vimos lá em Jeremias, capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz assim, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade, ela não tinha ouvido. Então, está se falando aqui com quem? Com gente, com pessoas. Aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua aflição, quando eras jovens, e do teu amor, quando noiva. Então, quando no tempo de Jesus de Nazaré, a igreja andava com Jesus, Pedro arriscou sua vida por Jesus e disse que livraria ele de quem fosse tentar alguma coisa com ele. Pedro ia se meter no meio e não ia deixar. Então, o amor da igreja do princípio era como o amor de uma noiva, de um noivo, né, de um casal que está namorando. Quando o casal está namorando, o amor está à flor da pele. Mas depois que se casa, se relaxa, que nem eu como falei no começo, o homem não se cuida mais, a mulher não se cuida mais. Aí de repente ele começa a ouvir na televisão que tem que se cuidar, que com a mulher bem cuidada, quando o homem se cuida para a mulher, ela tem mais carinho, e dali ele querendo mais carinho, ou ela também querendo mais carinho, quer agradar o outro. Então entra o sofisma, fulano está me traindo. Aí já entra o sofisma. Então se você não se cuidar, se você não conhecer a palavra da verdade, você vai deixar esse sofisma entrar na sua mente e destruir a sua vida, a vida da sua família. Afeição, quando éramos jovens, e do teu amor, quando era noiva, e de como me seguias no deserto. Como me seguias no deserto. Então, o amor que, quando ele seguia no deserto, Jesus no deserto, era um amor grande. Eles passavam fome pelo amor de Jesus. Ele sofria perseguição. Paulo mesmo cansou de perseguir a igreja. Mas o amor, eles nunca perderam o amor. Numa terra que não se semeia, numa terra em que se não semeia. Versículo 3. Então Israel era consagrado. Então naquele tempo, o povo de Deus, Israel, né? O povo de Israel eram consagrados ao Senhor. E eram as primícias da sua colheita, todos os que o devoraram. Então, meus amados, hoje nós não vemos mais esse amor para com Cristo, para com o segundo mandamento que ele nos deixou, né? Amarás o seu próximo a ti mesmo. O mandamento, esse segundo mandamento que estão amando hoje, o mandamento, eles confundiram as coisas. O povo hoje confundiram as coisas. Quando Jesus falou para amar o seu próximo, então eles estão, é o que está acontecendo hoje. O amor, esse amor que está acontecendo hoje, amar o próximo. O marido deixa a mulher e ama a próxima. A mulher deixa o marido e ama o próximo. E aí está todo mundo amando o próximo. Né? O mandamento que eles estão cuidando hoje. É amando o próximo, mas não é amor. É isso assim, hoje ama esse, amanhã já estou amando o outro. Inclusive os solteiros, né? Vão para as gandaias, vão para os bailes ali. Esse final de semana ama um. No outro final de semana já está amando um próximo. É assim o amor próximo de hoje em dia que funciona. É assim. O amor próximo é assim. Deixa de amar um aqui para amar o próximo. Aí na outra semana já está amando o próximo. E o próximo. O pai falou,
A filha tinha separado, ela tinha arrumado 3 maridos. Aí o pai chegou para ela e falou: filha, o que está acontecendo, filha? Você já arrumou 3 maridos, filha, e está solteira? O que está acontecendo? Por que você não segura o marido? Ela falou: não, pai, eu só estou cumprindo os mandamentos que Jesus falou. Amar o próximo. Um não está dando certo, eu amo o próximo. Aquele não está dando certo, eu amo o próximo. E assim o amor próximo de hoje em dia. Meus amados, é assim. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. Do 9 ao 13. Nós vamos ver. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. E é o que está acontecendo hoje. Todo mundo está amando o próximo, menos eu. Eu não estou amando ninguém, eu não estou amando o próximo. Eu nunca, depois que eu me separei, não quis amar mais o próximo. Né? Mas hoje em dia é o que rola por aí. Todo mundo está cumprindo o segundo mandamento, amar o próximo. Esse final de semana está amando um, outra semana está amando outro. Passou na outra semana, já está amando outro. Está amando o próximo. Sempre tem um próximo para amar. Infelizmente está correndo no meio de solteiro, né? O solteiro já nem quer compromisso mais, só quer amar o próximo. O solteiro hoje em dia só quer amar o próximo. E isso está pegando, esse mal está indo para o lado dos casados, que o marido está deixando a mulher para amar a próxima, a mulher está deixando o marido para amar o próximo. Então assim. Cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos ler até o 13. Versículo 11. No zelo, não sejais remissos, né? Remissos. Sedes favorosos de espírito, servindo no Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, na perseverante, né? Na oração, perseverante. 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Nós íamos ler até o texto, né? Praticando a hospitalidade. Então, isso é um mandamento que ele não usa, né? Está dentro do mandamento. Você vê, na semana passada eu estava falando que os 10 mandamentos arrasta, os 10 mandamentos junto, arrasta 613. Esse aqui, ó, então o mandamento, amar o próximo, o que está escrito lá no segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas olha aqui, ó, hospitalidade é parte do amor. É parte do mandamento do amor. Você vê que não está escrito lá, né? Mas a hospitalidade é parte do mandamento do amor. E assim vai. Em 1 de Timóteo ainda, no capítulo 1, Primeira de Timóteo, capítulo 1, no versículo 18 e 19, diz assim, ó: este é o dever de que te encarrego. Paulo falando ao Timóteo, que era o sucessor dele, né? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate
firmando nelas, combate firmando nelas, nas profecias, não saia delas, né? Combate firmando nelas, o bom combate, combate firmando nelas, o bom combate. 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Porque eles deixaram a boa consciência. Por que alguns deixaram a boa consciência? Porque deixaram um sofisma desse entrar na mente. E o sofisma, quando entra na mente, é um câncer, destrói tudo. Então, meus amados, abra sua Bíblia em 1 de Coríntios também, agora. Comigo vocês aprendem a abrir a Bíblia, né? 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 5. A minha palavra e a minha pregação, Paulo pregando os Coríntios, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Olha que Paulo era um homem sábio, estudado. Da lei, Paulo sabia tudo. Paulo sabia várias línguas. Mas ele não usou da sabedoria dele para pregar esse evangelho para o povo de Coríntios. Persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé, vamos ler o 5? Vamos, né? Vamos até o 5. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Então, a pessoa, um pastor que faz um curso de teologia, é sabedoria de Deus ou humana? Humana. Sabedoria humana. Estuda anos. Sabedoria humana. E sim, no poder de Deus. Então, Paulo era um homem estudado. Ele estudou com Gamaliel. De teologia, de lei, ele sabia tudo. Mas não aplicou isso na igreja. Em Romanos capítulo 1, temos 3 passagens só. Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque não vê, meu amado, o título da nossa palestra aqui. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho de Cristo é o poder de Deus. Esta palavra, a graça, meu amado, é uma arma poderosa. É uma arma que nunca, jamais, ela vai perder para a graça. Jamais. Então, os da graça, eles podem vir do jeito que eles vieram. Chegar aqui no evangelho, nós tacamos o evangelho neles. Eles não vão poder se mexer. Vão ficar paralisados igual tá eletrificado ali, parado. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego.
também do grego. Primeiro dos judeus. Então 17 fato 17, do grego. Primeiro dos judeus, também do grego. O grego é gentil. Não tendo sangue judeu era gentil. Então, por isso Paulo está falando aqui, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus, o poder de Deus, se revela no Evangelho, não é na lei. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, é um versículo só, que diz assim, ó: outra razão ainda temos nós para insensatamente, né? Insensatamente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de que nos ouviste, a palavra de que vos ouviste, né? Tendo vós recebido a palavra de que nos ouviste, que é Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que crê, os que crê neste Evangelho. 1 de Coríntios, tem duas passagens, 2 versículos basicamente. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e também diz assim, ó, versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, Cristo imprimiu este Evangelho aqui. E quando nós vamos ler algo que não faz parte do Evangelho, nós já notificamos, nós já vimos na hora, identificamos na hora que não faz parte do Evangelho de Cristo. Portanto, nós não vamos tomar isso como meta para a nossa vida. Vamos ler como história, mas como metas não. Como meta só o Evangelho de Cristo. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. E assim nós passamos a semana abençoados pela palavra de Deus. Meus amados, Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Receba essa bênção aí. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é
de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então você tem que tirar esse sofisma da sua mente e colocar essas coisas boas do Evangelho na sua mente. Assim você vai se libertar de Satanás, vai se libertar dos pecados e vai abençoar a sua família. Você vai ver como a sua família vai ser outra. Eu já disse aqui e repito. Se no tempo que eu tinha uma família, eu era casado, tivesse conhecido este Evangelho, eu não tinha me separado. Porque eu tinha estrutura, uma outra estrutura. Hoje eu me sinto um homem estruturado nesta palavra. Então é esta palavra que o homem tem que se estruturar nela. Tirar o sofisma. Esse negócio de dízimo, porque eu não dei o dízimo hoje, que eu vou para o infarto, pastor falou que eu vou para o inferno, vou perder minha salvação. Porque eu não batizei nas águas, eu não posso tomar Santa Ceia. Tudo isso é um sofisma que puseram na sua cabeça. E junta com os seus próprios, aí vira um inferno dentro de você, que destrói a sua vida, destrói a sua família. Tudo que quando você está com esse sofisma na sua cabeça, nada disso aqui, nada de bom aqui entra na sua cabeça, porque essa fortaleza que está na sua cabeça não deixa entrar. Então, meus amados, eu aceito essa palavra, porque esta palavra tem destruído todos os sofismas que tentam minar a minha mente. Esta palavra destrói todos os sofismas. É por isso que hoje eu vivo nessa paz, tranquilo, sem temor do mal. Nunca me vacinei, não ando usando nada que compere com isso aí. Graças a Deus, aí, sem temor do mal. Nunca peguei isso, tal de Corona 19, nem 20, nem 24, que se dane para lá. Eu vivo em paz, porque esse sofisma eu tirei da minha cabeça. Na minha cabeça agora só entra o que for bom. Palavra de Deus. Então, meus amados e minhas amadas, aí fica esta palavra poderosa em Deus, que eu aceito. Se você aceita, você vai viver essa palavra poderosa e vai arrancar todo esse sofisma da sua cabeça. Graça e paz, meu amado. Quinta-feira nós se encontramos de novo aqui no YouTube, canal Ed Nova Aliança, Ed em Nova Aliança. Se inscreva nesse canal, dê um like nesse canal, para quando eu colocar novo vídeo você seja notificado. Amém? Graça e paz.